existem fatores que contribuem para que a pessoa desenvolva um transtorno mental. Só que esses fatores não são determinantes, ou seja, eles não são, vamos dizer, o pilar para que se diga que a pessoa tem uma depressão, né? São vários fatores. Um deles é o genético. A pessoa precisa ter a vulnerabilidade genética para desenvolver um quadro depressivo. Então ela nasce com essa vulnerabilidade, ou seja, ela tinha um avô, um bisavô, um tio, um pai, uma mãe que tivesse a depressão, ou que não tivesse, mas ela nasceu com uma alteração num determinado gene que determinasse que ela iria em algum momento da vida ter um quadro depressivo, associado a todos os fatores, né, que podem ajudar a desencadear a doença, que são esses fatores sociais, fatores econômicos, fatores ambientais, e nesses fatores, vamos dizer, conjugais, familiares, a gente tem um rompimento, por exemplo, de um relacionamento. Esse rompimento desse relacionamento, ou um evento traumático, a perda de um pai, de uma mãe, né, culmina no aparecimento da doença. Ou seja, é como se a doença estivesse ali, mas ela não tinha sido manifestada. Tristeza e depressão, né? O que é uma coisa e o que é outra? Tristeza é um sentimento comum a qualquer pessoa. Por exemplo, você, Mário, fica triste porque, suponhamos, você perdeu sua mãe ou porque você brigou com sua esposa, né? E aí você está triste, brigou com ela, aí chega um colega seu, um amigo de rádio, J. Brito, por exemplo, na sua casa: Mário, vamos ali bater uma bola, vamos ali tomar umas 2 cervejas. Então você distanciou daquele momento de tristeza que você estava ali naquele momento, porque tinha discutido com sua esposa, e a partir daquele momento você foi se divertir com o J. Brito. Então, o que é que eu estou dizendo para você? Que tristeza é algo momentâneo, não é duradouro, né? Ele não dura. Ele dura alguns momentos, um dia no máximo. Depressão, não. Depressão é algo permanente. A pessoa se sente desmotivada, angustiada, tem falta de energia, indisposta, né? Mas isso é todos os dias, todos os momentos, né? E é importante dizer que tristeza não traz uma incapacidade social, não traz uma repercussão social. Ou seja, você, porque está triste, não deixa de trabalhar, né? Depressão é diferente. O impacto da doença depressão é tão grande e devastador que a pessoa acaba tendo um prejuízo no trabalho, as pessoas começam a perceber que o rendimento daquela pessoa não está mais o mesmo, a pessoa começa a faltar muitas vezes ao trabalho, né? Ela não consegue mais sentir prazer em atividades que anteriormente ela sentia, né? E esse impacto é tão grande que acaba resultando até o afastamento dessa pessoa do trabalho, né? É difícil uma pessoa fingir que está depressiva, né? Geralmente isso acontece num transtorno de personalidade, em que a pessoa tem consciência do que ela necessita para ter a atenção de outra pessoa. Na depressão, isso eu poderia lhe dizer, é quase impossível ela fingir que está depressiva, porque o impacto da doença é grande, né? A gente não tem uma causa definida de depressão, só que a gente conhece as alterações das quais surgem as manifestações. Então essas alterações são alterações em neurotransmissores dentro do cérebro, e o principal neurotransmissor envolvido na depressão é a serotonina, que ela é responsável, né, pelas sensações de bem-estar, alegria, felicidade, né, e tudo isso num ponto certo. Quando essa serotonina, que é a principal substância envolvida, ela começa a diminuir, que ela diminui no quadro depressivo, a pessoa começa a ter as manifestações.
né? Então, essas manifestações incluem o isolamento social. Eu costumo até explicar isso para meus pacientes. Não se trata de um problema espiritual, né? Porque problema espiritual não se trata com remédio, né? A minha profissão é médica, eu só trato pessoas que têm uma doença. Então, se uma pessoa vai no meu consultório e eu prescrevo um medicamento e ela melhora, então não é da ordem espiritual. Porque se fosse de ordem espiritual, o remédio não daria jeito. Se desse, as igrejas estavam cheias de remédio para dar para o povo para solucionar o problema espiritual. E tem gente que diz, né, muitas pessoas falam também assim, isso é coisa da cabeça de fulano. Ah, ele está assim depressivo porque ele botou na cabeça que isso é isso e acabou, que ele vai ficar isolado, que ele vai ficar angustiado. Então, assim, a resposta é simples. Já que ele botou na cabeça, por que ele não tira? Depressão tem cura, apesar de ser uma doença crônica, tem alguns casos que existe a cura realmente, sim. E em alguns casos a gente precisa fazer o tratamento por um período e às vezes a gente precisa fazer o tratamento pelo resto da vida. Mas uma coisa que vai lembrar é que a pessoa tem que se preocupar com sua qualidade de vida.